Olá, candidato. Olá, candidata. Tudo bem? Mais uma vez com vocês, aqui o professor Rodrigo Rodrigues. Estamos aqui, como sempre, reunidos, para discutir conhecimentos pedagógicos. E hoje aqui com um dos conhecimentos pedagógicos que vocês mais veem em prova, mais veem em concursos, independente do estado, independente da banca, independente de qual seja o órgão. Nosso objeto de estudo, claro, é a psicologia fundamentando e legitimando as construções e os trabalhos que o professor realiza em sala, independente dele ser pedagogo, independente dele ser licenciado, independente dele ser realmente alguém que está fazendo concurso para docente ou para técnico em assuntos educacionais. E hoje o nosso arcabouço teórico dentro da própria psicologia, dentro da própria pedagogia, compreende o estudo de um desses grandes nomes do conhecimento da humanidade, um dos maiores nomes, pode-se dizer assim, desse objeto de estudo e que hoje nós teremos a honra de construir conhecimento acerca dele, que nós vamos ver agora. Vamos lá para o nosso slide? Olha aí, já está na sua tela. O nosso objeto de estudo hoje compreende diretamente a obra desse que é um dos maiores autores da história da humanidade, Levi Seminovich Vygotsky. Vygotsky é tido aí, assim, por consequência, como um dos maiores autores, um dos principais autores na nossa obra do conhecimento. Vem aqui comigo, vem, candidato. Candidato ou candidata, eu sugiro a você que antes de fazer esse estudo, assim, para que esse conhecimento fique bem legitimado na sua mente, que você faça e assista o vídeo. E assim, é até uma coisa que eu não deveria ter falado, não falei, mas deveria ter falado talvez nos primeiros vídeos, mas que antes de você assistir essa aula de Vygotsky, que você assista o vídeo de Piaget e principalmente aquele vídeo introdutório. A introdução ele aparece nos seus títulos como introdução às bases psicológicas, onde você vai ter um referencial muito importante para a construção desse conhecimento, principalmente no que tange Vygotsky, Piaget e Vallon. Então, eu te sugiro que você estude antes desse vídeo aqui, o vídeo de Piaget, porque a aula de Vygotsky ela sempre caminha percorrendo um percurso muito próximo de Piaget. Por que eles são iguais? Não, pelo contrário, são diferentemente opostos, né? Eles são diretamente opostos um do outro. Então, você vai ter que seguir esse caminho aí justamente para legitimar essas diferenças que as bancas adoram cobrar de você, ok? Então, vamos lá para o nosso slide, vamos? Olha aí, tá o nome dele aí, nosso amigo Levi Seminovich Vygotsky, né? Você repare logo de cara que ele nasce no mesmo ano que Piaget, né? 1896, com a diferença, claro, que Piaget, nós sabemos, nasceu lá na Suíça e Vygotsky era bielorrusso, né? Faltou um S aqui, mas ele é bielorrusso, você já sabe disso. Ele vai trazer para nós um conhecimento que é oriundo de todo o estudo que ele fez. Ele era advogado, médico e ele também era psicólogo. Vygotsky, a gente sabe muito bem, um dos caras mais inteligentes que já pousou na Terra, né? Ele, além de pedagogo, além de advogado, de médico, ele não era pedagogo, ele era advogado, médico, psicólogo, neurocientista, falava mais de 8 idiomas e era assim um crânio, um cara que estudava pra caramba e construía muito conhecimento de qualidade. Ele vai trazer para nós uma abordagem que a gente conhece como abordagem histórico-cultural e que a banca vai te cobrar como psicologia histórico-cultural. É a abordagem histórico-cultural da psicologia. O que essa teoria vai trazer para nós? Primeira coisa, ela é uma teoria de base marxista. Se ela é base marxista, ela é uma teoria crítica e que está diretamente fundamentada e legitimada no pensamento de Karl Marx, dentro daquilo que nós compreendemos como Marx, né? O X aqui, como materialismo histórico dialético. É aquela teoria que Marx cria, né? E que vai diretamente influenciar a obra de Levi Seminovich Vygotsky. Então, vem aqui comigo, vem. O que é essa teoria? Primeira coisa, ele é marxista. Qual a diferença que isso faz? Vygotsky surge dentro da história do conhecimento humano em um momento muito curioso. Não só para ele, mas dentro da própria história da humanidade. Vygotsky, ele emerge no meio da antiga União Soviética e, para ser mais exato, bem no processo quando se está tendo ali a Revolução Soviética dentro do bloco. Isso faz com que ele tenha uma carga de influência muito grande, muito significativa do pensamento marxista, de Karl Marx, de Engels, do materialismo histórico dialético e de toda essa base que vai ali legitimar o pensamento desses teóricos soviéticos. Ele chega com essa carga, trazendo essa bagagem marxista para a psicologia e faz uma revolução na psicologia. Por quê? Porque ele vai fazer uma série de críticas ao modelo contemporâneo que se tinha de psicologia. Primeiro, Vygotsky acreditava que a psicologia estava em um ponto de estagnação, ou seja, a psicologia estava parada.
no tempo, no espaço e na evolução do seu pensamento. Por quê? Porque para ele a psicologia ainda estava presa a uma figura de homem abstrato, de ser humano abstrato. Vamos falar só de homem, mas de homem, de mulher, de criança, de idoso, de jovem, adulto, abstratos. Por quê? Porque as análises, as construções, as leituras que se faziam acerca desses indivíduos humanos não se pautavam dentro da sua realidade concreta, dentro dos elementos que vão verdadeiramente significar, como ele defendeu, nesse processo de desenvolvimento. Que elementos eram esses? Vem lá no slide que eu vou te mostrar. Olha o slide aí te mostrando, ó. A ideia de que o ser humano é uma realidade concreta e sua essência é construída nas relações sociais. É daqui que parte a ideia do concreto. É o meio social no qual o indivíduo vive. Ele vai ser um estudioso que vai questionar justamente a importância da história e da cultura dentro dessa realidade concreta e dentro desse processo de desenvolvimento humano. A história e a cultura vão estar diretamente vinculadas ao processo de desenvolvimento humano. Tá, professor Rodrigo, legal. Mas, assim, e o Vygotsky, ele era o quê? Ora, ele era interacionista, né? Por isso que a gente falou para vocês lá no início da aula, para que vocês vissem o vídeo de Piaget, que Piaget também é interacionista. Só que eles vão ter uma diferença muito grande. Olha a diferença aqui, ó. Que aspecto é esse daqui que Vygotsky está trazendo aí, reforçando? Ele está falando sobre as relações sociais. Então, se a gente entende que o interacionismo é a soma entre o biológico mais o social, para assim nós termos esse alcance do desenvolvimento, Vygotsky vai dizer que o social é mais importante nesse processo. A partir do momento que ele diz que o social é mais importante, ele constrói uma corrente do pensamento que a gente conhece como socio-interacionismo. Por que é socio-interacionismo? Muito simples. Ora, ele é socio-interacionismo porque dentro dessas relações interacionistas que vão permear o desenvolvimento do indivíduo, quem que vai ser mais importante? O social. Daí o nome socio-interacionismo. Tá, professor Rodrigo, mas e a história e a cultura entram aonde nisso? Ora, entram a todo instante. O que a gente tem que nos diferenciar dos demais animais? Por que nós, seres humanos, somos diferenciados do macaco, das cabras, das hienas, de qualquer animal, das abelhas, das aranhas? Porque nós possuímos história, nós possuímos e produzimos história e cultura. O meio social que está à nossa volta incide diretamente para o nosso processo e percurso de desenvolvimento. Você é o que você é pela influência que a história e a cultura vão ter dentro do seu processo de desenvolvimento. É a cultura que lhe acompanha, a história de vida que você possui que vão te significar naquilo que você é. Tanto em termos de vida, quanto em termos verdadeiramente ali, né, de desenvolvimento orgânico fisiológico. Até a forma como o nosso corpo se desenvolve tem uma influência do meio social. E aí o que Vygotsky vai fazer para legitimar isso, para mostrar que ele estava certo? Quando a gente foi lá em Piaget, a gente viu que Piaget não diz isso, né? Piaget diz quem é mais importante, o biológico ou o social? O biológico. Vygotsky diz que é o social. Piaget diz que o desenvolvimento dos indivíduos vai diretamente, né, do individual para o coletivo. Vygotsky já diz o contrário, que é do coletivo para o individual. Primeiro você se desenvolve no grupo, para depois se desenvolver dentro de si próprio. Tá, e aí o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa. Para Vygotsky, nós somos o que somos por causa da nossa história, da nossa cultura. Daí o nome da teoria ser psicologia histórico-cultural. É a influência que a história e a cultura têm dentro do nosso processo biológico de desenvolvimento, nosso processo interacionista, que vai nos constituir, nos significar, que irá simbolizar e que vai ser importante para nós dentro desse percurso. Ok? Vamos lá no nosso slide continuar dentro desse processo. Dentro dessa lógica que a gente vai vendo aí, Vygotsky traz essa relação entre o pensamento e linguagem. Ele vai dizer que o pensamento e a linguagem vão seguir percursos distintos no início do desenvolvimento, mas que depois se unem. O que isso quer dizer? Quer dizer que duas características que nos diferem dos demais animais e que vão ser estupidamente importantes nesse processo é o pensamento e a linguagem. Nós somos o que somos por causa que pensamos e por causa que nos comunicamos por meio de uma linguagem. Para Vygotsky, esse processo de desenvolvimento dos indivíduos, ele passa diretamente por duas etapas dentro desse percurso. Primeiro, uma que eles chamam a linguagem pré-intelectual. Essa linguagem pré-intelectual, ela vai estar constituída de um momento onde o educando tem uma inteligência pré-verbal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a linguagem é pré, ela é antes do pensamento, né? Antes do desenvolvimento do pensamento.
Então é aquela linguagem inicial que o bebezinho fala, aqueles sons que ele emite, tudo aquilo vai estar desvinculado de uma função intelectual por trás. Da mesma forma que existe uma inteligência que também é antecedida pela verbalização. Antes da criança falar, ela já possui inteligência. O segundo passo que ele traz é a linguagem racional e o pensamento verbal. Ou seja, o que isso quer dizer? Linguagem racional. O indivíduo já pensa para exercer a linguagem está vinculada à capacidade de pensamento do indivíduo e existe um pensamento verbal. Ele consegue se comunicar ali, né, construir conhecimento dentro do seu objeto de pensamento. Vem aqui comigo. Por que o pensamento e a linguagem são tão importantes assim na obra de Vygotsky? Muito simples. Como que Vygotsky corroborou o processo de desenvolvimento dos indivíduos? O que ele falou que vai trazer em nós e vai legitimar em nós o nosso desenvolvimento? Ora, isso é muito simples. É justamente o conhecimento que a gente constrói por meio das relações sociais, por meio da história, por meio da cultura e de tudo isso que nos circunda e irá incidir em nós o nosso processo de desenvolvimento. Tá, professor Rodrigo? E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que como que você faz para estar interagindo e para estar interagindo dentro do meio social? Você se comunica. Você precisa de linguagem para estar em contato com o outro. Para que ocorra esse processo que ele vai chamar de mediação entre os indivíduos e os meios, e o meio no qual ele vive, você precisa de um pensamento e de uma linguagem. Sem pensamento e linguagem, você não se desenvolve. Por isso que ele vai trabalhar tanto, e um dos livros mais importantes que ele tem se chama A Construção do Pensamento e da Linguagem. Porque é esse processo que irá significar em nós, seres humanos, o alcance do nosso desenvolvimento. Sem linguagem, sem pensamento, nós não seríamos nada. E tão pouco estaríamos nesse nível de desenvolvimento tão diferenciado dos demais animais. Vamos lá para o nosso slide. Ele vai colocar que, primeiramente, a fala ocorre como meio de comunicação, de estabelecimento de contatos com as outras pessoas. O que ele chama de discurso socializado. Ou seja, a primeira fala que a gente tem é para realizar contato, comunicação com outras pessoas. Aos poucos, a fala socializada é internalizada. A criança se volta para si mesmo para solucionar uma questão. É o famoso discurso interior. É aquela autorreflexão que a criança faz. A criança está ali conversando com si própria, sozinha, para tentar resolver um problema institucionalizado. A internalização dos processos chaves dentro da obra de Vygotsky compreende a operação externa construída internamente. É um plano social para o indivíduo e que vai se legitimar em duas etapas. Um processo que é individual, que vai ser interpsicológico e intrapsicológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a operação for externa, ele vai estar diretamente nesse inter, por causa da interação. E quando ela está intra, é que ela está dentro do aspecto psicológico já. Em Vygotsky, sempre a fala socializada antecede a fala egocêntrica. Por quê? Porque o indivíduo precisa primeiro falar no coletivo, ou seja, no grupo, para depois ele realizar a fala com si próprio, né? Ok? Dentro desse pressuposto, Vygotsky traz aí para a gente alguns termos chaves dentro da sua obra. O primeiro termo é a mediação. O que a gente tem que saber sobre mediação? A gente tem que saber que toda relação humana é uma relação mediada. Mas como assim, professor Rodrigo? Ora, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, tudo que a gente constrói é por meio da mediação. A gente precisa desenvolver processos mediativos para se desenvolver. Toda ação humana, toda interação, toda troca é sempre uma relação mediada. Mediada por quem? Ora, por instrumentos. O que são os instrumentos? São as ferramentas. Ferramentas para quê? Para mediar as relações com o meio. Como assim, professor? Vem aqui comigo que eu te explico, vem? Como que o homem faz para construir uma casa? O ser humano, quando ele vai construir uma casa, como que ele faz? Ele cava um buraco, ele usa vários instrumentos para poder ter aquele contato ali com o meio que ele vai construir a sua morada. Isso é a utilização dos instrumentos. O ser humano precisa do instrumento para mediar suas relações com o meio.
Um ser humano, enquanto constrói uma casa, enquanto pilota um avião, enquanto se desloca dentro de um rio, tudo isso vai depender de instrumentos que o ser humano desenvolveu no decorrer de sua história e de sua cultura, em toda a historicidade da humanidade. Eu aqui para dar aula para vocês estou usando um instrumento. Vocês na sua sala, vocês agora para copiar minha aula, estão usando vários instrumentos, o computador, o tablet, seja lá onde você esteja assistindo, seja lá como você esteja fazendo suas anotações. Isso é de toda a vida do indivíduo. Por quê, professor Rodrigo? Como assim? Ora, muito simples. Os seres humanos das cavernas, eles não possuíam instrumentos? Possuíam. Se você for lá em algum sítio arqueológico, você vai ver uma fotinha lá, um desenho, a foto tá ótima, um desenho do homem das cavernas com uma lança, correndo atrás de um mamute para atacar a lança, para matar o mamute, comer e poder se alimentar. Olha só que coisa curiosa. Você hoje, milênios depois, consegue identificar como foi a vida do homem das cavernas por meio de um desenho que ele construiu lá naquele tempo. Isso daí nos mostra uma série de coisas. Primeiro, que mesmo o ser humano das cavernas, ele já consegue se comunicar com nós aqui no nosso tempo presente. Ele já tinha esse processo de mediar relações. Os desenhos que ele faz servem como elementos de mediação dele em um tempo passado com nós aqui milênios depois. E segundo, onde que está a diferença dos homens, dos seres humanos para os demais animais? Está justamente nisso. Pensa só. Todo mundo aqui já ouviu a história, aquela história famosa, dos macacos que quebravam coco com uma pedra dentro de uma ilha aí do mundo que eu não sei onde fica. Massa, eles quebravam a pedra. Aí você fala assim, então quer dizer que os macacos também utilizam instrumentos? Eles evoluíram seus instrumentos? Se você voltar hoje lá na praia, lá onde eles quebraram os macacos, lá nessa ilha, eles vão ter uma máquina gigante lá, computadorizada, totalmente moderna de quebrar coco? Não vão ter. Porque eles não têm essa capacidade. Essas capacidades de pensamento desenvolvido, somente nós seres humanos possuímos. Vamos lá para o próximo tópico. E os signos? Ora, os signos vão ser os símbolos, né? Ou seja, diretamente como a gente costuma utilizar, são os códigos para a mediação com o outro. Você precisa de signos para mediar sua relação com o outro. Eu aqui, vem aqui comigo, eu aqui, enquanto estou conversando com vocês, eu estou usando signos e símbolos. Cada letra, cada palavra, cada som, cada desenho que eu faço, tudo isso são elementos que eu uso para legitimar essa minha mediação com vocês aí, nesse processo de construção do conhecimento. Todo ser humano sempre tem suas relações mediadas, tanto suas relações com o meio, quanto suas relações com quem está à sua volta, com seus pares. E aí, o que esses processos mediativos iriam decorrer diretamente em nós, seres humanos? Ora, Vygotsky vai dizer o seguinte, a partir dos processos de mediação, nós, seres humanos, fomos alcançando um patamar de desenvolvimento a ponto de chegarmos naquilo que ele chama de funções psicológicas superiores. Mas e aí, o que são as funções psicológicas superiores? Vem no slide que eu vou te explicar. As funções psicológicas superiores são capacidades cerebrais desenvolvidas e que vão ser ordenadas pela vontade humana. O que isso quer dizer, professor Rodrigo? Ora, muito simples. Vamos a Marx, vem comigo, que a gente vai entender isso. Vygotsky era marxista, claro então que ele vai usar elementos da obra de Karl Marx para explicar boa parte de seus conceitos. O que seriam funções psicológicas superiores? O que te faz diferente dos demais animais? Uma capacidade intelectual reflexiva diferente de um cavalo, de um burro, de qualquer outro animal. E por que e como que isso legitimou se constituir em você? Por meio dos processos mediativos que você realizou em toda a sua vida. Nas influências da história, da cultura, do meio social, que foram garantindo a você o alcance dessas funções psicológicas superiores. Lembra das histórias das irmãs, daquelas irmãs que foram criadas por lobos, acho que foi na Índia, se não me engano? Então, o que elas têm de diferente para nós? Primeiro, elas não sobreviveram ao regresso, ao contato novamente com o ser humano branco, né, com o dito homem branco. Segundo, elas tiveram uma série de dificuldades por causa dessa condição de não ter tido vivência social.
é essa vivência social que lhes falta, que seria justamente o gatilho do seu desenvolvimento. Porque somente por meio da vivência social, da influência da história e da cultura, que você alcança as funções psicológicas superiores. Sem isso, meu amigo, minha amiga, você pode desistir. Você nunca vai ter alguém que tem funções psicológicas superiores desenvolvidas sem interação, sem troca, sem vivência social. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Um exemplo clássico que Karl Marx vai trazer e que Vygotsky usa na sua obra. O que difere nós seres humanos das aranhas ou das abelhas? Porque, olha só, claro que uma série de coisas diferem, mas pense só o seguinte, esses animais, eles podem produzir sua casa, seus frutos, né, seus alimentos, e em pouco ou em nada dependem de nós, seres humanos, não é verdade? Você pensa, então, eles são seres evoluídos, eles pensam, eles têm um desenvolvimento que nós, seres humanos, não temos. Nada disso. A abelha constrói o mel, ela faz isso por ação diretamente cerebral produzida, ou ela faz isso por instinto? A aranha, quando ela tece a sua teia lá para pegar a sua presa, ela faz isso por instinto ou ela faz isso porque ela definitivamente quer, pensou e planejou ali na cabeça dela como pegar a mosca? Claro que ela não pensou. Ela faz isso por instinto. Ela sabe que ela tem uma ferramenta que vai auxiliar ela à caça e ela realiza aquilo. É uma função elementar que os animais possuem. Todos nós, seres humanos, também possuímos funções elementares. São essas, caça, pesca, beber água. Tudo isso são funções elementares do nosso processo de desenvolvimento. Mas somente nós, seres humanos, possuímos funções psicológicas superiores, que vão ser norteadas, pautadas diretamente por essa nossa vontade que nós temos de fazer algo. Qual a diferença de uma teia produzida pela pior das aranhas? Se eu pegar a pior aranha do universo, a aranha que mais trash, que faz a pior teia do planeta, e pegar o maior arquiteto do planeta e colocar os dois para fazerem uma teia, quem vai fazer a melhor teia? A aranha. Mas ela fez por instinto. Ela não fez isso pela vontade própria dela. Agora, nós seres humanos, nisso, estamos a anos-luz à frente deles. Porque o que a gente faz pela nossa própria vontade. Pela nossa própria consciência. E é isso que vai direcionar e vai nos diferenciar dos demais animais. Vamos lá para o nosso próximo slide? Nosso próximo slide traz aí o último conceito, né, para a gente fechar a obra de Vygotsky, o conceito de zona de desenvolvimento iminente. Esse conceito não tem dificuldade, não. Ele compreende isso daqui. Isso daqui é o desenvolvimento real do indivíduo, ou o desenvolvimento presente. O que é esse desenvolvimento real presente? Ora, é tudo que o indivíduo realiza sozinho, ou seja, é tudo que se realiza sozinho. Tudo que nós, seres humanos, conseguimos realizar sozinho. Então, é tudo o que se realiza sozinho. Tudo que a gente realiza sozinho é o nosso ponto de desenvolvimento real. No entanto, a gente tem um potencial de desenvolvimento para alcançar. Famoso desenvolvimento potencial. Esse desenvolvimento potencial, ele só pode ser alcançado por meio de um processo que a gente conhece, acabamos de ver, por mediação. Os indivíduos só alcançam o desenvolvimento potencial, esse desenvolvimento iminente que está na iminência para ser construído, por meio da mediação. Quem vai realizar essa mediação? Dentro da escola, claro, o professor. Por isso que a gente entende que o professor sempre será um mediador, porque o papel dele é sempre dentro da sala de aula fazer essas mediações que levam o educando do seu ponto real, presente de desenvolvimento, a todo aquele potencial de desenvolvimento que ele pode alcançar. Um adulto, né, no caso da criança que está em casa, que mora em casa com os pais. E, questão clássica de prova, em Vygotsky, uma criança pode ajudar a outra? Sim, desde que a criança seja mais experiente, independente da idade. Se ela já tiver aquela experiência que se quer construir, ela pode ajudar outros indivíduos. Ok? Então vem aqui comigo, candidato, candidata. Vygotsky é assim, por consequência, esse gênio do conhecimento, que vai trazer essa teoria que se pauta nessa ação marxista, que entende que o nosso desenvolvimento permeia uma zona de desenvolvimento iminente. Por que iminente? Ora, porque iminente é o conhecimento que está na iminência para acontecer. É o potencial, ou seja, como a gente conhecia no passado, é a famosa ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal.
é aquele conhecimento que está ali próximo a ocorrer ou que está na iminência para acontecer. Mas ele acontece sozinho? Não. Ele só acontece por meio dos processos mediativos, pela influência que a história, a cultura, os instrumentos, os símbolos, os signos e, claro, as trocas e relações sociais vão ter dentro desse processo para legitimar em nós o alcance do desenvolvimento. Ok? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.